Hoje é dia de aumentar o nosso conhecimento sobre os óleos essenciais, com mais um óleo muito versátil e eficiente. Seja para ação anti-inflamatória, suporte ao sistema respiratório, problemas de pele e até mesmo queda de cabelo, o Cedro Atlas é um grande aliado para o seu dia a dia. Então, fica ligado com a gente aqui para você não perder nenhum detalhe desse óleo. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Seja muito bem-vindo se está chegando agora. Se não é inscrito, clica nesse botão se inscrever aí embaixo, é rapidinho, é só um clique para você ajudar a gente aqui no canal. E se puder, deixa aquele like no final do vídeo, isso é muito importante para a gente aqui, ok? Bom, então hoje vamos conhecer mais um óleo muito interessante que é o Cedro Atlas. O Cedro Atlas tem um nome científico, Cedrus atlantica, e ele é extraído pela destilação a vapor da madeira da árvore. O Cedro Atlas é um óleo relativamente seguro, ele pode ser usado em crianças, adultos, gestantes, só que a gente tem uma ressalva. Na sua composição química, o Cedro Atlas ele tem atlantona, que é uma cetona. E a gente sabe que a cetona, quando ela está muito em excesso, ela é prejudicial a algumas faixas etárias, alguns grupos, tem que ser usado com mais cuidado. Então é importante verificar sempre na cromatografia do óleo qual é o percentual, a quantidade de cetonas que vai ter no Cedro Atlas. Se essa quantidade for um pouco maior, então é aconselhável que você tenha mais cuidado no uso de gestantes e crianças pequenas, ok? E quanto à sua forma de uso, ele pode ser usado de forma tópica e forma inalatória. Lembrando que a forma tópica sempre diluída em uma base carreadora. Vamos falar agora um pouco dos usos desse óleo. Sobre os usos na pele, ele vai ter uma ação antisseborreica, uma ação adstringente, ele consegue diminuir a oleosidade da pele, o que é muito importante para pessoas que têm uma pele com tendência a acne. Também é um óleo que tem uma capacidade regeneradora para a pele, diminui dermatites, qualquer tipo de manifestação na pele, principalmente aquelas com secura, descamação. Então ele consegue equilibrar a pele, atuando como regenerador das células dela. Entra em formulações também para repelentes de insetos e ele, como eu disse, ele pode ser usado também em protocolos de queda capilar, associado a alecrim, associado a cipreste, lavanda e outros óleos que também atuam nessa função de proteção e de diminuição da queda dos cabelos. Falando agora dos usos no sistema do corpo. Devido à sua composição, o Cedro Atlas ele tem uma excelente atividade anti-inflamatória geral. Ele também, seja para dores, para a pele, para o sistema respiratório, ele vai atuar como um excelente anti-inflamatório. Vai também ter uma função analgésica, alívio de dores também, e uma ação antihistamínica, uma ação antialérgica, aliviando pruridos, coceiras. E para o sistema respiratório, ele funciona como um tônico pulmonar, muito excelente para casos de tosse persistente, rinite, sinusite, aquela tosse produtiva, com muco. Você pode utilizar ele de forma inalatória e associando também de forma tópica, passando na região aqui do peito e na região da garganta. Ajuda a desobstruir essa região aqui. Também é um óleo que vai ter ação diurética, ele aumenta a frequência da micção, a frequência do xixi. Então tem até que ter um cuidado aí, porque se você utilizar muito o Cedro Atlas à noite, como ele pode ter essa tendência de aumentar a micção, pode atrapalhar o seu sono, você ter que levantar mais vezes à noite para poder ir no banheiro. E também em casos de leucorreia, de cistite, ele pode ser utilizado em sinergia com outros óleos, como melaleuca e bergamota, para o tratamento dessas questões. Tá? Agora falando sobre a psicoaromaterapia. Como que esse óleo ele vai atuar nas nossas emoções, quais são as informações que ele vem trazer para o nosso emocional.
Bom, a gente tem que entender que o óleo de cedro atlas, ele é um óleo de aterramento. Pela sua composição, de ter óleo muito pesado, sesquiterpenos, que são moléculas muito pesadas, elas têm uma característica muito de aterramento, trazer a pessoa para o chão, para o presente, para o aqui e agora, e conseguir também que a gente se volte para dentro e consiga olhar, refletir sobre as nossas próprias questões. É um óleo também que vai trazer o quê? Uma estruturação, é um óleo de persistência, trabalha muito aquela fragilidade, quando a gente está se sentindo frágil, aquela debilidade emocional. Ele nos convida a ter uma persistência, a persistir, a se manter forte, ter força para executar aquilo que a gente precisa. Tanto que é muito interessante para pessoas que têm uma tendência muito fácil de desistir. Qualquer obstáculo, qualquer coisinha, já desiste daquilo que está fazendo, abandona. O cedro atlas, ele traz essa persistência, essa força para a gente seguir nos nossos projetos. É um óleo também que trabalha fixação com o passado, reduz medos. É um óleo que trabalha muito a nossa consciência, como ele faz a gente voltar, olhar para dentro de si. É um óleo que trabalha consciência, lucidez, também na questão de não desistir. Ele vai trabalhar perseverança, perseverar no nosso caminho pessoal, trabalhar coragem também é um óleo que trabalha muito a questão da coragem. E ao mesmo tempo, ele é um óleo também que vai ter uma ação calmante, uma ação sedativa. No caso de agressividade, ele vai trabalhar essa agressividade, reduzindo ela. É um óleo muito interessante quando a gente tem que trabalhar feridas emocionais, antigas, recentes, situações de abandono, tristeza, melancolia. Então são todas essas situações que nos põem para baixo, o cedro atlas vai trazer essa força. Por trabalhar essa questão da força, da resiliência, o cedro atlas é muito recomendado também para pessoas que vivem em relacionamentos baseados em dependência, aquelas pessoas que esquecem de si mesmo, que têm dificuldade de se posicionar, de dizer não por medo de rejeição ou de ser abandonado se ela disser não. Então o cedro atlas vai trazer essa força, essa resiliência para que a pessoa não se anule dessa forma e quebre essa relação de dependência para com a outra pessoa. Também ele vai combater sentimentos de invasão, dizer um chega, ou seja, quando a gente se sente muito invadido no nosso espaço, nosso emocional, esse óleo consegue criar na gente um senso de limite. Basta, é só até aqui, daqui eu não vou tolerar mais. Tá? Então, esse sentimento de invasão do nosso espaço, ele é muito bem trabalhado com o cedro atlas. E por essa capacidade aterradora de trazer presença também, é um óleo que pode ser utilizado em crianças com TDAH, com TEA, crianças hiperativas, que embora ele não seja um óleo de foco, mas a presença, o fato de ele estar aqui no presente, no momento, ajuda nessas crianças que elas possam diminuir um pouco essa agitação, essa hiperatividade. E também ele pode ser utilizado como um primeiro passo para quem quer vivenciar o vetiver. O vetiver, ele é um óleo aterrador extremamente intenso, muito forte. Inclusive é o óleo que mais traz esse aterramento de uma forma muito intensa. Tem pessoas que não toleram isso de uma hora para outra. Então você tem que ir trabalhando aos poucos até você conseguir chegar no vetiver. E o cedro atlas é um dos óleos que pode trabalhar esse processo até chegar no vetiver, se é um óleo que a pessoa precisa utilizar. Tá? O cedro atlas também é um óleo de energia masculina. Ele trabalha muito a ligação com o paterno. Crianças, indivíduos que têm uma ausência física ou emocional do pai, o cedro atlas ele traz esse preenchimento para essa pessoa, essa sensação de preenchimento que a ausência de um pai muitas vezes deixou. Só que a gente tem que saber que, às vezes, quando a pessoa não tem... Uma coisa, às vezes, é uma pessoa que nunca teve o pai presente. Outra coisa é a pessoa que teve o pai e o pai abandonou. A pessoa que não conhece esse sentimento, a princípio, o óleo pode causar uma certa estranheza. Pelo fato dele trazer essa informação, se a pessoa desconhece essa força paterna, não tem a experiência disso, aquilo pode ser muito forte, ela pode não reconhecer aquilo e ficar um pouco irritada, agressiva, trazer algumas alterações. Então, nesses casos, muitas vezes é bom não começar
com o Cedro Atlas, tá? A gente tem outros óleos que a gente pode utilizar ou fazer uma estabilização emocional primeiro para que a gente possa chegar no Cedro Atlas. E além disso, como eu falei, ele trabalha muito a problemas de pele, questões respiratórias, porque também são questões ligadas muito à tristeza, à melancolia. A pele e os pulmões, nosso sistema respiratório, ele é muito reflexo das nossas emoções, muito ligado à tristeza. Então, a pessoa que está experimentando uma tristeza profunda, uma melancolia, um desespero profundo, muitas vezes ele vai manifestar isso na pele ou no sistema respiratório. Então, por isso que o Cedro Atlas, ao mesmo tempo que ele trabalha essas questões físicas, também vai trabalhar o emocional no caso dessa tristeza e dessa melancolia, ok? Bom, pessoal, essas foram algumas informações sobre o Cedro Atlas. A gente viu que ele é um óleo muito interessante, muito versátil, com muitas funções, mas que tem algumas questões aí que tem que ser observadas na sua utilização. Se você tem dúvidas, procure sempre o seu aromaterapeuta, ele é o profissional mais indicado para poder te ajudar na sua jornada na aromaterapia, para que você possa fazer um uso seguro e consciente dos óleos, ok? E nós aqui da Óleo de Saúde estamos sempre prontos para poder te ajudar. Se quiser tratar alguma coisa, ajuda para alguma questão emocional ou física, estamos aqui, a gente pode fazer uma consulta de aromaterapia para ajudar vocês. Chama a gente lá no Instagram, @Óleo de Saúde. A gente está lá sempre prontinho para te receber. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo para se inscrever e deixa aquele like, aquele curtir. Ele é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho para vocês. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.